Doutora, quais são as fases do processo de cicatrização após a cirurgia de prótese de silicone? Então vamos lá, gente. Então eu vou falar um pouquinho sobre o processo de cicatrização, né? É uma base um pouco teórica, mas eu acho interessante vocês saberem um pouquinho sobre isso. Então são basicamente 3 fases, né? A gente vai ter uma fase inicial, que é uma fase inflamatória, que ela vai durar em torno de 5 a 7 dias. E aí o organismo vai estar muito preocupado em quê? Em parar os sangramentos. Então é uma fase que o corpo vai estar parando esse sangramento e estimulando essa questão. E aí vamos ter muita inflamação, que é aí que surge o maior inchaço do começo da cirurgia. Depois desse processo inflamatório, a gente vai ter a fase proliferativa, que vai ali do 5º até o 20º dia. A fase proliferativa é quando as células vão estar regenerando, vão estar se multiplicando para conseguir fechar aquela ferida que a gente fez. Então, até o 20º dia é muito importante que você tome o máximo de cuidado possível, porque ela vai estar criando essa cicatriz. Então, é um processo muito importante. E a partir do 20º dia ali, claro que cada pessoa tem um pouquinho de dias a mais, dias a menos, a gente vai ter o processo de remodelação, que é quando ela vai estar maturando a cicatriz, né? Então, ela vai estar terminando de se formar. Tem gente que com 20 dias já está cicatrizado, tem gente que demora um pouco mais, vai depender muito de cada organismo, de muitas coisas que a gente vai comentar ainda aqui. Mas basicamente isso. Então, a última fase, né, que é de remodelação dessa cicatriz, ela pode durar meses e até anos. Por isso que a gente orienta que o cuidado da cicatriz é até um ano e meio depois que ela se formou, né? A gente evitar que ela escureça, a gente evitar que ela fique grossa. Então, tudo isso são os cuidados que a gente tem que ter. O processo de cicatrização é muito importante, por isso que vocês têm que fazer o pós-cirúrgico de acordo direitinho com o que o doutor fala, né, doutora? Exatamente. Doutora, quando a cicatriz pode ser considerada normal e quando pode indicar um problema? Então vamos lá, gente. Primeiro a gente vai ter aquela cicatriz inicial, né? Os primeiros dias às vezes pode sair às vezes um pouquinho de sanguinho, é normal, né? Acabou de fazer um corte. Então os primeiros 2, 3 dias pode sair um pouco de sangue, depois parar, é normal. Nada que vá jorrar, né? Mas às vezes sujar um pouquinho uma gaze, sujar um pouquinho o sutiã também não é nada que preocupe a gente, tá? E aí, se tiver o uso da cola cirúrgica, que a gente passa assim que termina a cirurgia, ela facilita bem, ajuda bem. Só mesmo os cuidados do banho, seria mais ou menos, tá tomando banho, lava com sabãozinho mesmo, deixa escorrer, seca depois, tá pronto. Se não tiver a cola, lava com sabãozinho neutro, glicerinado ou Johnson, em toda a cicatriz, tá? Deixa a água escorrer, seca ela bem, passa o mertiolate, um olhinho de girassol e a gaze. Os cuidados são basicamente esses. Então, cuidando direitinho, em torno ali de 15 dias, quando você volta no seu primeiro retorno, vai ter algumas casquinhas, né, que é normal, faz parte do processo, e já vai ter uma boa parte já cicatrizada. Tem gente que com 15 dias já tá maravilhoso, e tem gente que ainda tem bastante casquinha, ainda tá naquele processo. Às vezes quem tem cola ainda tem um pouquinho de cola, isso é tudo normal, tá? E ali, mais ou menos com 1 mês, 2 meses, já tem que estar já 100% cicatrizado. Tem gente que com 1 mês já tá, e tem gente que demora até os 2 meses, também é super normal. A cicatriz, ela só vai dar aquele indício de queloide, que a gente chama, né, que é quando aquela cicatriz fica grossa, só depois. Esse início, até 1 mês, 2 meses, ninguém tem uma formação de queloide, porque ainda não deu tempo para isso. Mas depois de 2 meses, a gente começa a perceber que a cicatrização ela pode mudar. Né? Por isso que a gente sempre orienta, a partir de mais ou menos 1 mês e meio a 2 meses, começar o tratamento para cicatriz hipertrófica, que é aquela que ela larga, e o queloide, que é aquela que ela levanta, né? Que essa é a diferença. O queloide ele é muito hereditário, né? Tem muita relação com a genética. A hipertrófica não, qualquer um pode ter, que é quando ela larga e ela fica bem larguinha, tá? A partir de 2 meses, geralmente, seu cirurgião vai te orientar ou a passar a pomada, que vai ajudar ela a ficar mais lisa, ou a usar as plaquinhas de silicone. Né? Sempre a gente utiliza mais ou menos essas duas. Então, precisa ficar bem ligado com relação a isso. Então, tomar cuidado, né? Se a sua cicatriz tá saindo pus, se tá sangrando demais, se abrir um buraquinho, você ficou preocupada, manda mensagem pro seu cirurgião, manda foto, é muito importante, tá? Às vezes uma casquinha saiu um sanguinho normal, não se preocupa, mas na dúvida, manda pro seu cirurgião, pelo menos você fica mais tranquila, tá? Então, assim, é normal, às vezes, quando sai a casquinha, sair um pouquinho de secreção, ou às vezes abrir um pontinho nos cantinhos, às vezes isso também é super normal, abrir um pontinho ali, mas bem superficial, você vai só passar uma pomadinha, vai só cuidar direitinho com o seu cirurgião e vai fechar também. Então, assim, tudo isso são cuidados que a gente tem que ter, pode acontecer, não é nada demais, mas que é bom sempre ficar de olho e mandar para o seu cirurgião. Importante lembrar também que quando você
termina a sua cirurgia, o seu pós-cirúrgico, aqui no Silicone você recebe um livrinho, né? Exatamente. Então, nesse livrinho vem o contato do seu médico. Então, você vai poder conversar com ele em qualquer momento para qualquer intercorrência que possa acontecer. Então, você tem essa proximidade com ele. Exato. Não passe medo. Isso, é isso que eu ia falar. Na dúvida, manda mensagem. Exatamente. Tá bom? Pior das hipóteses, ele vai mandar tá tudo bem, fique tranquila. Tá? Mas assim, na dúvida, mande mensagem.